Bom, pessoal, então agora eu estou gravando o nosso encontro, a nossa aula, tá? E a gente está, então, na nossa sexta semana de aula não presencial. Nessa semana, nós temos basicamente dois encontros, tá? E, na verdade, vai ser só um encontro presencial, já explico por quê. Nesse encontro que a gente vai fazer agora, a gente vai estudar sobre a divisão em circuitos, sobre a passagem de tubulação e interruptores de tomadas. Então, é uma aula bem simples, porque eu vou fazer uma apresentação do que são essas coisas. A divisão de circuitos aqui é bem importante que vocês prestem atenção, porque é o momento que a gente vai usar para falar, mas a passagem de tubulação e sobre interruptores de tomadas, a gente vai discutir com mais calma na frente e também na disciplina de instalações elétricas, tá? Só que no calendário da escola desse semestre, esse próximo sábado, ele é considerado sábado letivo para a disciplina de projetos elétricos, que é a nossa disciplina. E por esse motivo, ao invés de planejar dois horários síncronos, tá, como a gente está fazendo agora, eu coloquei para o nosso sábado uma lista de exercícios, né? Então, na verdade, eu não vou colocar no sábado, vou colocar antes, mas até sexta-feira eu vou publicar a nossa lista de exercícios. Vai ter lá o prazo de entrega, né? Não vai ser um prazo curto, vai ser um prazo longo, igual desse trabalho 1. E aí eu peço que vocês entrem, né, até sexta-feira para pegar essa lista e já aproveitar para dar uma lida e tirar eventuais dúvidas a respeito da execução dela, né, o que é para fazer no nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem. Então, né, por isso que eu falei que não vão ser os dois síncronos, né, essa aula do sábado, ela vai ficar, vão ficar então essa atividade para contabilizar como a nossa aula do sábado. Então, foi só para mostrar aqui, né, os informes da semana. E aí eu vou agora mudar aqui de apresentação para colocar então a nossa aula de hoje, tá? Vou passar aqui rapidamente pelo que nós vimos na semana passada, né? Esse nosso capítulo 4 é sobre critérios de projetos. E aí ele está dividido aqui em 4 sessões. A primeira sessão, que foi o que nós estudamos na semana passada, ela fala sobre quadros de distribuição. E aí a gente viu aqui alguns critérios para poder definir a quantidade de quadros de distribuição que a gente tem que ter na nossa instalação. Nós vimos também como é que faz para poder calcular o chamado centro de carga, né, que é uma média ponderada, que a gente faz tanto para a posição X e Y, baseada em cada carga que a gente tem na instalação. Então, a gente pega todas as tomadas, todos os pontos de iluminação, né, joga nessa equaçãozinha aqui de X e Y e determina qual que é o centro de cargas. A gente fez até um exemplo aqui, que eu tinha aqui 5 cargas, né, até comentei que não é um caso típico para uma instalação residencial, né, porque as potências aqui são muito elevadas, e aí a gente fez aqui, né, calculou o X e o Y do centro de carga, que deu 19,63 metros, né, ou seja, daria algo, né, por aqui, né, esse desenho não está em escala, né, então seria algo por aqui mais ou menos, o centro de carga, ou seja, perto desse ponto onde tem o centro de carga é o lugar mais recomendável para a gente colocar o quadro de distribuição, que é o quadro de onde saem todos os circuitos da nossa instalação, tá? Além disso, a gente viu que a gente tem alguns critérios também que a gente deve atender, né? E um deles é, inclusive, estar próximo ao centro geométrico da instalação, além do centro de carga, né? Ou seja, não é recomendável que a gente tenha um quadro de distribuição muito longe dos outros pontos da instalação. É claro, se a gente tiver uma instalação muito pequena, isso vai ser, de certa forma, irrelevante, né? Tendo uma instalação um pouco maior, isso vai fazer muita diferença. E outros critérios para fazer a escolha. Eu mostrei aqui, né, um exemplo de quadro de distribuição, e aí, como eu falei aqui, né, que o ideal a gente ter, o recomendável a gente ter sempre a identificação, dizendo para que serve cada um dos disjuntores, né, ou seja, qual é o circuito, o que tem de preferência no circuito, né, não colocar só os números, né, 1, 2, 3, 4, colocar, por exemplo, cozinha, sala, banheiro, né, porque se a gente pega um quadro igual esse daqui, que não tem identificação nenhuma, né, é difícil você
saber de cabeça, né? Ou, por exemplo, alguém não mora com você, né? Se por acaso tiver que acionar algum disjuntor, ela provavelmente vai demorar até encontrar qual que é o disjuntor que ela quer procurar, que ela quer desarmar ou rearmar. A gente falou, então, da previsão, né, baseado no número de circuitos previstos, né, ou seja, de disjuntores, né, que a gente vai ter, a gente tem que garantir um espaço de reserva, né, isso é para pensando em obras futuras ou em circuitos futuros que você queira dimensionar. Comentei a questão, né, de trocar um disjuntor que está desarmando muito por um disjuntor de corrente maior, né, e a gente falou sobre o grau de proteção desses quadros, né, basicamente dependendo da quantidade de poeira que nós temos, né, que são partículas sólidas, e também da presença de água em gotas, né, uma aspersão direta ou embaixo de chuva, por exemplo, a gente tem que escolher o modelo adequado para aquela região. E aí o IP ele vai exatamente falar sobre isso, né, que ele tem dois algarismos. O primeiro algarismo ele fala em relação à penetração de corpos sólidos, né, que é a poeira que eu estava comentando, e o segundo algarismo da penetração de líquidos, tá? E além disso, pode ter duas letras adicionais que vão ajudar a complementar as duas primeiras letras, né, as dois primeiros números, perdão, do nosso IP. Aí a gente viu aqui alguns valores padrões, inclusive baseados na própria 5410, né, quais seriam, né, os termos aplicados para cada tipo, né, de instalar, para cada tipo de problema que a gente pode ter em relação à presença de sólidos e líquidos, né? E aí depois a recomendação também para alguns tipos de ambientes, né? Qual que seria o IP adequado? Então, por exemplo, uma sala pode ser IP 2.0, uma lavanderia tem que ser o 2.4. Aí mostrei também para ambientes comerciais e também ambientes comerciais com afluência de público, né? Que é onde as pessoas passam. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer em relação a essas coisas da aula passada? Bom, então eu vou seguir para a nossa aula de hoje. Deixa eu tirar essa barrinha lateral, que eu acho que fica melhor para o vídeo. Bom, pessoal, então a gente vai começar na aula de hoje vendo sobre a divisão em circuitos, tá? A gente tem que dividir uma instalação em circuitos, a gente não vai querer colocar o mesmo circuito para atender a instalação inteira por vários motivos, né? O primeiro, eu precisaria de uma bitola muito grande, de cabo, né, para poder passar por todas as tomadas, isso seria muito caro. Segundo, uma bitola muito grande, você não consegue ligar nos pinos da tomada, né, porque a tomada tem uma capacidade de corrente, que eu vou comentar daqui a pouco. Dependendo da bitola, você não consegue ficar fazendo curvas com esse condutor, então a gente tem que sempre dividir a nossa instalação em circuitos, que a gente chama de circuitos terminais, tá? E aí tem algumas regrinhas que a gente deve olhar, né, e que a gente deve se atentar para conseguir definir a quantidade correta de circuitos e também qual que é a carga máxima que cada circuito pode ter, tá? E aí eu vou passar aqui por essas regrinhas e vou comentando cada uma delas, né, com vocês, tá? A primeira, ela diz que cada circuito deve ser concebido de maneira que não haja risco de alimentação inadvertida através de outro circuito. Ou seja, eu não posso, por exemplo, misturar no mesmo disjuntor dois circuitos diferentes, porque eu poderia estar, né, por exemplo, ligando um circuito que eu não queria, né, utilizando o mesmo disjuntor que liga outro circuito, né, ou não posso pegar uma fase de um circuito, uma fase de outro circuito, para poder colocar numa tomada. Porque, às vezes, mesmo você desligando, né, o outro circuito, como quando você liga uma carga naquela tomada, você vai energizar os fios do outro circuito até o disjuntor desligar, né? Então, a gente tem que garantir que isso não ocorra. Ou seja, a gente, é até simples de atender, é só a gente não misturar os circuitos. Bom, a gente tem que também, deve ser previstos circuitos independentes para partes das instalações que necessitem de controle ou supervisão contínua ou que não possam ser afetados pela falha em outros equipamentos, tá?
Então, a gente tem que ter essa separação, independente da potência, né? Se você tem um ponto que você precisa de controle ou supervisão contínua e que não pode ser afetado pela falha de outro equipamento, você tem que garantir que ele tenha uma alimentação independente. Por exemplo, eu tenho numa casa um sistema de monitoramento de câmeras, né? E aí, por algum motivo, você juntou esse sistema de monitoramento de câmeras no mesmo circuito de uma tomada, sei lá, de cozinha, por exemplo, né? E aí você tem lá um problema numa geladeira, sei lá, que era onde estava ligado, e aí a geladeira deu uma sobrecarga, o disjuntor desarmou, e aí por esse motivo você desliga todo o sistema de monitoramento da sua casa, ou alarme, por exemplo, ou somente câmeras. Então isso não pode acontecer, porque você tem um circuito de supervisão, ou seja, que ele tem que estar ligado 100% do tempo, que são as câmeras, e aí você, por ter misturado esse circuito a um outro circuito, você acabou provocando esse desligamento dele devido a um problema de uma outra carga. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Situações como essa, onde você não pode ter o desligamento, você tem que montar, construir um circuito só para ela, independente da potência que você tenha nesse circuito. Devem ser previstas possibilidades de ampliação futura na instalação, inclusive garantindo reserva de carga e possibilidade de aumento do número de circuitos. Então a gente fez isso quando a gente estava fazendo o quadro de distribuição. Como a gente tem que garantir lá dependendo da quantidade de circuitos que nós tenhamos, a gente já tem que garantir essa capacidade de ampliação, a gente, seguindo aquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco, a gente já garante essa possibilidade de ampliação. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos que alimentam. Tá? Devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminações e tomadas. Então, isso aqui é muito importante, gente. Se eu não posso juntar, eu vou até comentar situações que são permitidas dessa união, né, mas a gente não pode unir circuitos com finalidades diferentes. Né? Se é um circuito para iluminação, eu tenho que garantir que esse circuito vai ser utilizado só para iluminação. Se é um circuito para tomada, esse circuito vai atender apenas tomadas. Evitar o máximo possível você colocar no mesmo circuito iluminação e tomada. E aqui é até uma situação simples, né? Se você tem, por exemplo, uma sala onde você tem tomada junto com iluminação, quando você for dar uma manutenção, né, se tiver escuro, por exemplo, e aí eu vou dar manutenção numa tomada. Quando você desligar o disjuntor daquela sala, você não vai ter mais luz para te ajudar na iluminação. Professor, e se eu for trocar a lâmpada, por exemplo, se eu desligar o disjuntor, eu também não vou ter luz. Mas, por você ter tomadas ali, você pode utilizar alguma daquelas lâmpadas de parede, né, para iluminar o ambiente para te ajudar a fazer o serviço. Né? Então, essa separação, né, entre esses tipos de circuitos, elas possibilitam esse tipo de coisa. Quando a instalação tiver mais de uma alimentação, a distribuição deve ser feita de forma totalmente independente. Tá? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um gerador diesel e uma alimentação da EDP, né, a não ser que seja um gerador de emergência, né, se esse gerador ele vai atender cargas distintas, as instalações elas devem estar completamente separadas uma da outra. Tá? Você não pode misturar uma instalação com a outra, porque correria o risco de você ter um encontro, né, de tensões ali, por exemplo, que vão estar em, às vezes, amplitudes diferentes, em frequências diferentes, em fases diferentes, e aí isso dá um problema muito sério para uma instalação. Alguma pergunta, pessoal, dessa parte aqui? Bom, vou seguir. Opa. Foi. Bom, em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas, perdão, gente, as cargas devem ser distribuídas entre fases de modo a obter-se o maior equilíbrio possível. Então, isso aqui também é muito importante. Laís, você quer perguntar agora sobre o trabalho? Pode perguntar.
Pode escrever, pode ligar o áudio, fica à vontade. Então, é porque no caso do trabalho, por exemplo, eu fiz um circuito para as tomadas de uso específico, né? Para cada tomada de uso específico tem um circuito, no caso. Para as tomadas de uso geral, eu fiz um circuito só para todas as tomadas de uso geral. Ah, não, mas aí tudo bem, vocês não tinham esse conhecimento aqui, então não tem problema. Mas agora a gente está aprendendo a dividir esses circuitos, né? E aí, além disso que eu estou falando aí, aqui vai ter uma coisa que é mais importante que eu vou comentar daqui a pouco. Mas para aquele primeiro trabalho, não faz diferença, tá, Lais? Eu Ah, só tá bom. queria. Lá era só para fazer o levantamento de cargas mesmo, não precisaria nem de ter essa noção de divisão de circuitos que a gente está tendo aqui. Era isso mesmo? Vou abrir aqui o chat. Beleza, Lázaro. Vou continuar aqui, já vou explicar melhor a questão da divisão, tá, das tomadas, por exemplo. O que eu estava comentando aqui é a questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio entre fases? Se eu tenho na minha casa, dependendo da potência, a gente vai ver isso mais na frente, instalada, ou seja, da quantidade de equipamentos, tomadas, iluminação que a gente está prevendo para a nossa instalação, eu vou, pelo manual da EDP, que é a nossa concessionária aqui, eu vou determinar qual que vai ser o tipo de instalação nossa. Se vai ser monofásica, bifásica ou trifásica. Ou seja, se for uma instalação bifásica ou trifásica, eu vou ter que promover o chamado equilíbrio de fases. Tá? Que é isso, professor? Isso quer dizer que eu tenho que garantir que quando a minha instalação ela estará funcionando, né, lá em operação, eu tenho que garantir o maior equilíbrio possível de corrente entre as minhas fases. Né? Por exemplo, essa primeira tabela aqui, eu tenho uma instalação que tem 15.000 watts, volt ampere, perdão, né, ou 15 kVA, né, que é 15 kg, né, 15 vezes 1000 volt ampere, normalmente é assim que se fala, né, 15 kVA. Eu tenho que garantir, o ideal, né, seria que eu tenha cada fase atendendo 5.000 volt-ampere, porque dessa forma eu teria as correntes iguais em todas as fases. Né? E aqui, né, se eu tenho as correntes distribuídas igualmente, né, que seria aqui nesse caso 39,4 ampere em cada fase, esse circuito aqui, ele seria, por exemplo, um circuito que utilizaria condutores de 16 milímetros quadrados, com um disjuntor trifásico de 50 amperes. Atenderia, né, a esse critério de distribuição. Agora, se eu pegar o mesmo circuito, né, que tem uma potência total de 15.000 volt-ampere, né, e ao invés de conseguir fazer uma distribuição homogênea, né, que garantia a distribuição com a mesma potência entre as fases, eu faço uma distribuição dessa daqui, que seria, por exemplo, uma fase A com 10.000 volt-ampere, a B com 3.000 e a C com 2.000, obviamente a gente já percebe aqui um desbalanceamento, né, ou um desequilíbrio, né, com uma fase A alimentando a maior parte da potência. A gente teria na fase A uma corrente de 78,7 amperes, né, enquanto na fase C, que é a que tem menos potência, uma de 15,7 amperes. Olha que coisa ruim. Antes, né, para uma mesma potência, a gente conseguiria atender com um cabo de 16 milímetros quadrados e um disjuntor trifásico de 50 amperes. Agora, a gente vai ter que calcular, né, pela maior corrente das fases, que é 78,7. E para essa corrente aqui, eu precisaria de um cabo de 50 milímetros quadrados, por exemplo. Né, a gente vai ver que depende da distância do circuito, né, tem outros fatores que a gente tem que analisar, com um disjuntor trifásico de 100 amperes. Ou seja, isso daqui, pessoal, mais do que dobra o valor do metro disso daqui. Então, você tem para uma mesma instalação, que está alimentando a mesma quantidade de carga, condutores de bitola muito maior, com disjuntor também de corrente muito maior, só pelo simples fato da gente não ter feito uma distribuição homogênea das cargas entre as fases. Então, isso é muito importante na hora da gente construir os circuitos e depois na hora da gente equilibrar esses circuitos, né? Ou seja, distribuir eles entre as fases, de maneira que cada fase tenha uma potência mais parecida possível com as outras fases do nosso sistema. Pergunta, pessoal, sobre isso daqui? Beleza, então isso aqui é importante, e vocês vão
no decorrer da nossa disciplina, a gente vai ter que pensar nisso daqui algumas vezes, né? Todas as vezes que a gente estiver fazendo um projeto, a gente vai ter que verificar esse equilíbrio entre as fases do nosso projeto. Bom, e aí para habitações, e aqui lê-se habitações, não só o lugar onde a gente mora, mas hotel, qualquer lugar onde a gente tenha pessoa que possa residir, que possa dormir, que vá utilizar aquele ambiente, a gente tem que também observar algumas coisas, tá? Então, a primeira aqui é que a gente tem que prever circuitos independentes para equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes. Tá? Essas daqui são aquelas TUI que vocês já fizeram, inclusive, no trabalho que vocês estão resolvendo, já resolveram. Ou seja, toda carga que tem corrente maior do que 10 amperes, eles devem ser considerados TUI, né? Ou seja, tomada de uso específico, e toda tomada de uso específico, então, deve ter um circuito para atender somente ela. Ou seja, se eu tenho estou fazendo um projeto onde eu tenho 10 cargas de uso específico, tá? Eu vou ter 10 circuitos obrigatoriamente, um circuito para cada uma dessas cargas. Ou seja, independente de todo o resto que você ainda tenha que dividir em circuitos na sua instalação, você já vai ter esses 10 circuitos previstos, sendo um para cada uma dessas tudo, tá? Além disso, a gente deve prever circuito independente para as tomadas de cozinha, copa-cozinha, lavanderia e áreas de serviço. O que significa isso? Já ajudando a dúvida da Lais. Por exemplo, a Lais ela considerou um circuito para todas as tomadas de uso geral. Então, já falaria, Lais, que é bem provável que esteja errado, porque quando você fez isso, é bem provável que você tenha juntado no mesmo circuito tomadas da cozinha com tomadas da copa, por exemplo, ou com tomadas da lavanderia, ou com tomadas do quarto, da sala. Ou seja, esses ambientes, considerados ambientes de potência mais elevada, eletricamente falando, acho que alguém mandou uma pergunta aqui. Sim, então, esses circuitos, né, que são circuitos de uso, né, de corrente maior, né, ou seja, circuitos que vão ter uma potência maior para você abastecer, as cargas elétricas são maiores, a gente deve ter circuitos individualizados para cada ambiente desses. Não só não misturar eles com quarto, sala, por exemplo, como também não misturar entre eles. Né? Idealmente, não colocar uma copa-cozinha no mesmo circuito de uma cozinha, né? Ou uma cozinha no mesmo circuito de uma área de serviço. A gente separar esses circuitos. O único aqui que é comum a gente unir, tá, e não tem problema, é lavanderia com área de serviço, porque numa residência, normalmente, isso é um ambiente só. O que a gente chama de área de serviço, normalmente é onde tem a lavanderia. Um outro critério que a gente deve observar é que os circuitos eles não podem ter potência superior a 1.200 voltamperes, quando a gente está falando de tensões de 127 volts, ou superior a 2.200 voltamperes, quando a gente está falando de circuitos alimentados pela tensão de 220 volts. Aí eu botei aqui um porquê, né, e queria saber de vocês, por que vocês acham que os valores são esses daqui? Ou seja, 1.200 voltamperes e 127 volts, por exemplo. Alguém tem alguma ideia? Não querem nem chutar? Tem aqui no chat, perdão. Ok, Lázaro. Aqui, esses circuitos que eu estou comentando aqui são circuitos fora as TUI. Tá? Então, assim, as TUI, elas pode ter a potência que precisar. Pode ser de 1.000, de 2.000, de 10.000, 20.000, não tem problema. Esses circuitos aqui são circuitos de uso geral, que é onde vão as TUG e é onde vão as lâmpadas, tá? É regulamentação, Vitor Hugo, mas tem um detalhe matemático aí por trás. Não é o choque, Liza. O choque está mais relacionado com a tensão. Então, por exemplo, se a tensão é 127 volts, né, digamos, a chance de você tomar um choque num circuito que tem 1.000 voltampere ou 10.000, ele vai ser o mesmo. É isso aí, Pedro. É por conta da corrente de 10 amperes. Se a gente pegar uma calculadora e calcular, né, a corrente, ela não é potência sobre tensão. Se a gente dividir em 1.200 por 127,
vai dar 9 e alguma coisa, ou seja, algo próximo dos 10 amperes, né? E as tomadas que a gente utiliza para circuitos de uso geral, elas são tomadas de 10 amperes, né? Então, o ideal é que a gente não tenha, num circuito de uso geral, correntes maiores do que 10 amperes circulando por conta desse limite de corrente de 10 amperes, tá? Nas tomadas, né? E aí, 220 volts seria 2.200, porque se a gente fizer a divisão, né, 2.200 por 220, tá também os 10 amperes, né? Então, exatamente pelo conta do que o Lucas falou, que o Pedro Lucas, perdão, falou aqui no chat, que é a questão da corrente ser de 10 amperes. Entretanto, mesmo sabendo disso, nos circuitos de tomadas de uso geral de cozinha, né, copa, área de serviço, lavanderia, esses limites, eles podem ser ultrapassados, ou seja, não é uma regra fixa, a gente pode estender além dos 1.200 volt-ampere, evitando ultrapassar os 2.000 volt-ampere. Porque se a gente calcular a corrente para um circuito de 2.000 volt-ampere com a tensão de 127 volts, a gente vai encontrar uma bitola que vai ser em torno dos 2,5 milímetros quadrados. Se a gente começar a aumentar muito essa potência, essa bitola vai aumentar. E aí não é recomendável que para as tomadas de 10 amperes de uso geral, a gente tenha uma bitola muito grande, porque vai ter dificuldade, inclusive, na hora de conectar esse cabo às tomadas de 10 amperes, tá? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Bom, vou seguindo então. Desculpa, pode falar, Laís. Tranquilo. Posso seguir então? Obrigado, Laís. Bom, continuando aqui, né, mais dois itens importantes na hora da gente fazer as divisões desses circuitos, é que o mesmo circuito, ele pode atender diversos ambientes, né, mas a gente tem que evitar, o máximo possível, que um mesmo ambiente seja atendido por dois circuitos com a mesma função. Ou seja, que eu tenha, por exemplo, na lavanderia, ou na cozinha, por exemplo, os circuitos 1 e 2 atendendo a cozinha. Né? Por que isso é bom da gente evitar? Porque se tiver algum problema na cozinha, quando você for para o quadro de distribuição, você não vai conseguir, assim, não é tão fácil de você explicar lá nos seus disjuntores que, por exemplo, o disjuntor 1 atende as tomadas tais, tais, tais da cozinha, enquanto o disjuntor 2 as tomadas tais, tais, tais da cozinha também. É claro que a gente tenta o máximo possível fazer isso. Vão ter situações onde você tem uma cozinha muito grande, por exemplo, que você vai ter lá, sei lá, 6 tomadas e que vão dar 3.000 volt-ampere, aí não vai ter como a gente colocar tudo no mesmo circuito. Aí sim a gente separa os dois circuitos. Né? Mas fora esses casos mais diferentes, digamos assim, ou pouco comuns, né, em instalações residenciais, a gente tenta sempre fazer atender o mesmo ambiente com um único circuito, tá? É claro que eu estou falando um único circuito, mas é um circuito para iluminação e um único circuito para tomadas, né? Não colocar dois de iluminação, dois, três de tomadas para o mesmo ambiente. E excepcionalmente os pontos de iluminação e tomadas, eles podem ser alimentados por um único circuito, desde que a corrente do projeto seja de no máximo 16 amperes e que esse não se torne um único circuito para toda a iluminação ou para todas as tomadas. Ou seja, mesmo eu tendo falado para vocês que a gente tem sempre que separar a iluminação de tomada, a norma, né, quando eu falo a norma, é a NBR 5410, ela ainda admite que a gente faça essa agregação, né, que coloca no mesmo circuito iluminação e tomada, desde que, né, um ponto importante, a gente não tenha todas as tomadas da casa naquele mesmo circuito, com todas as lâmpadas, ou com algumas lâmpadas, ou que eu tenha todas as lâmpadas da casa com algumas tomadas naquele circuito. Na prática, pessoal, aonde é que a norma mais recomenda que a gente faça o uso, né, esse tipo de uso, né, é quando a gente tem, por exemplo, fiz um projeto de uma casa e na área dessa casa tem
sei lá, uma área de churrasco anexa, ou uma casinha anexa que o pessoal usa para poder guardar entulhos, né? Assim, guardar ferramentas, guardar aquelas bagunças, né? Aí naquela areazinha ali que está anexa, às vezes você tem duas tomadas e duas lâmpadas, né? Então não justificaria você fazer um circuito de iluminação diferente de um circuito de tomada, porque às vezes a potência somando lâmpadas e tomadas vai dar 400 volt-ampere, 500 volt-ampere. Então não vale a pena você construir dois circuitos para poder atender esse anexo à sua casa, né? E aí nesses casos a norma permite, aí pode ser que seja menos caro, digamos assim, você juntar tudo ao mesmo circuito, tá? Ainda assim, né, se for possível, eu recomendo que separe para a gente ter essa questão, né, de ter carga de iluminação separada de tomada, para facilitar na hora de dar manutenção futura naquela instalação. Perguntas, pessoal, sobre essa parte? Bom, vou seguindo aqui então. Então é basicamente isso, né? Então é fácil, mas é um monte de detalhe, né, que vocês têm que observar na hora da gente dividir os circuitos. Então, nesse primeiro trabalho, que vocês têm lá um monte de cargas para vocês poderem construir o projeto, vocês já conseguiriam fazer agora uma divisão, né, baseada nessas coisas que a gente discutiu aqui, né, separar circuitos só para as TUI, né, e olhar para as TUGs e separar os circuitos delas, baseado nos locais que elas estão atendendo, né, na carga máxima que a gente vai ter por circuito, né, esses outros critérios que a gente viu aqui, né? Então não é difícil, é só importante que, principalmente agora no começo, que vocês ainda estão pegando a prática, que vocês sempre voltem esses slides aqui, que a gente acabou de ver, né, e deem uma conferida se vocês não estão esquecendo de atender em nenhum desses critérios para poder fazer divisão de circuitos. Continuando aqui, eu vou falar agora um pouco mais rápido sobre a passagem de tubulação. Então, a passagem de tubulação, a gente vai estudar também, quando a gente for para as aulas presenciais lá em instalações, né, que a gente vai ver os eletrodutos e entender melhor como é que funciona a dinâmica para a passagem deles, né, mas eu vou colocar aqui algumas coisas que a norma já cobra, né, e que são obrigatórias, tá? A primeira e mais importante é que só poderão ser utilizados produtos que são claramente identificados pelos seus fabricantes como eletrodutos, tá? Os quais deverão obrigatoriamente ser do tipo não propagante à chama, tá? Ficou errado aqui a palavrinha propagastes, não é propagante às chamas, e suportar as exigências mecânicas, químicas, elétricas e térmicas que forem submetidos. Ou seja, pessoal, não pode usar mangueira ou eletroduto, ou, duto de água para fazer instalação elétrica, tá? É proibido. Não é que não fica legal, é proibido, porque aquele equipamento, ele não foi destinado para passar fios, né? Então ele não tem as características físicas e químicas para poder atender a passagem de fios. Por exemplo, uma característica que é super importante é a propagação de chama, né? Então, um eletroduto, se você tem um curto-circuito e pega fogo, por exemplo, ele vai evitar a propagação de chamas. O que é isso? Ele não vai, quando você bota fogo na ponta de um papel, aquela chama vai se propagando por todo o papel e queimando todo ele, né? No eletroduto isso não acontece, né? Ele vai esquentar, vai de repente derreter aquele ponto onde tem maior aquecimento, só que ele não vai pegar fogo e sair pegando fogo em todo o eletroduto, de forma que essa chama seja distribuída entre os cômodos de uma residência. Então isso é muito importante, tá? Nunca utilizar equipamentos que não são destinados à passagem de condutores elétricos para poder fazer a instalação elétrica. Inclusive, produtos que são vendidos como eletrodutos, que é o nome que a gente chama, né, desses dutos para passagem de condutores elétricos, que não sejam certificados pelas normas brasileiras, né? Então, isso também deve ser observado. Então, esse é um ponto muito importante, tá, gente? Jamais façam uma indicação ou se recusem a fazer uma instalação elétrica aonde você não tenha eletrodutos destinados à passagem de condutores elétricos. E aí vou apresentar aqui alguns eletrodutos, só fazendo uma ressalva, pessoal, existem diversas formas de fazer a passagem de condutores elétricos, tá? Entretanto, eu estou falando dos eletrodutos porque são os mais utilizados em instalações residenciais,
que tem uma característica dela, né, de ter condutores de bitola menor e de ter uma quantidade menor de circuitos para distribuir. Em ambientes comerciais e ambientes industriais, onde a gente tem condutores de bitola maior e muito provavelmente uma quantidade muito grande de circuitos, a gente usa outros dispositivos que vocês vão estudar lá em projetos industriais, como leito para cabos, eletrocalhas, enfim, né, lá tem um conjunto de outros dispositivos que são utilizados. Tá? Então eu vou um pouco restrito em relação aos eletrodutos, que é o que a gente vai encontrar nas instalações residenciais prediais. Bom, então a gente tem o chamado eletroduto de ferro galvanizado, o FG, que ele vai ser mais recomendável para instalações externas, ou seja, para instalações chamadas aparentes, aquelas que ficam parafusadas na parede, né? E por um motivo óbvio, é porque esse cara ele tem uma resistência mecânica muito boa, né? Professor, daria para utilizar ele embutido na parede? Com certeza. Só que você vai gastar bastante dinheiro, né? Porque esse eletroduto é mais caro do que os outros, né? E você vai gastar uma quantidade muito grande de curvas, né, e luvas, porque você tem que fazer as curvas para passar, por exemplo, da parede para a laje, para fazer uma curva de uma parede para outra, né, ou uma curva na própria parede, né, para você poder fazer um desvio com o eletroduto. Então, ele vai ser mais utilizado para instalações externas. Nós temos eletrodutos de PVC rígido, né? Se eu pudesse escolher um para fazer instalação interna, eu utilizaria esse eletroduto, porque vai ter uma menor chance da gente ter uma dobra no eletroduto, que impede a passagem de cabos no futuro. Você vai ter uma facilidade maior de passar uma sonda, por exemplo, para poder fazer a passagem de cabos, né? Esse eletroduto ele também pode ser utilizado em instalações externas, apesar do eletroduto de o UFC, né, de ferro, FG, de ferro galvanizado, ele ser o mais recomendável, né, muitas instalações utilizam o eletroduto de PVC rígido, tá? Entretanto, se faz até, né, alguns eletrodutos de PVC rígido, aqueles cor cinza, né, que tem uma resistência até maior para poder fazer a utilização em instalações externas, tá? E o mais utilizado, por ser o mais barato, né, diga-se de passagem, é o eletroduto corrugado, né? Esse eletroduto ele é o que tem a maior facilidade de instalação, porque ele é flexível, né? Então, o pedreiro, por exemplo, na hora que está fazendo instalação, ele tem uma facilidade maior para passar, não precisa ficar fazendo curva em eletroduto, não precisa ficar utilizando curvas prontas, por exemplo, para poder fazer instalação. Aí fica mais barato, fica mais prático. Entretanto, costuma dar muito problema, tá? Se o pedreiro que está fazendo a instalação não for, de certa forma, atencioso, porque na junção da laje com a parede, né, dependendo da marca desse eletroduto corrugado, da qualidade dele, é muito comum, na hora que ele faz a curva, ele dobrar o eletroduto de maneira que ele impeça a passagem de cabos no futuro. Então já aconteceu comigo de fazer instalação, de ser contratado para fazer instalação elétrica numa obra. Quando eu fui fazer instalação elétrica, a obra nova, né, não tinha nem a última pintura, né, estava esperando a instalação, teve um dos cômodos que eu não consegui passar fios, né, porque dobrou o eletroduto, e aí, olha a mão de obra, teve que chamar, o dono da obra teve que chamar o pedreiro teve que quebrar, né, a parede, teve que fazer uma emenda no eletroduto, né, colocar uma luva, fazer a passagem correta do eletroduto, para eu poder conseguir passar os cabos, né? Então quebrou parede, depois teve que pintar a parede de teto de novo. Então foi um gasto enorme para poder fazer a instalação que era o que ia para o interruptor para acionar a lâmpada, né? Então, se for utilizar isso daqui, né, recomendem sempre de marca boa, ou recomendem que o pedreiro tome bastante cuidado na hora de fazer essas curvas para ele não dobrar o eletroduto. Bom, aí a gente vai para o dimensionamento, né? Só que o dimensionamento mesmo a gente vai ver lá no segundo semestre, quando a gente estiver fazendo um projeto elétrico, né? Que é como descobrir, então, qual que é a bitola adequada para poder passar aquele circuito ou aqueles circuitos
que eu estou vendo ali naquele momento. Bom, e aí basicamente vai ser observar isso daqui, né? Em especial a terceira linha, né? Que é no caso de 3 ou mais condutores, ou seja, que é o nosso caso, né? Que a gente vai ter pelo menos os 3 condutores aqui, nos casos de tomadas, ou 2 condutores, se for um eletroduto que passe apenas para iluminação, né? Que vai ter só fase neutra. Aqui, tendo né, fase, neutro e terra, a gente vai olhar sempre para essa linha, que é olhando a taxa de ocupação. No caso de 2 circuitos, a ocupação máxima que eu posso ter é de 31%, né, ou seja, somando a área dos meus condutores, né, eu posso ocupar no máximo 31% da área útil do meu eletroduto, ou no caso de 3 condutores, somando a área dos 3 condutores, eu posso ocupar no máximo 40% dos meus da área útil do meu eletroduto, perdão. Um outro critério que a gente tem que se atentar é que para uma instalação elétrica, a gente tem uma distância máxima que eu posso percorrer com o eletroduto sem ter que obrigatoriamente utilizar uma caixa de passagem. Ou seja, para uma área interna, esse trecho máximo é 15 metros. Tá? Se for externo, o trecho máximo é 30 metros. Ou seja, eu não posso ter um trecho reto, né, dentro de uma casa maior do que 15 metros. Ou entre o padrão de alimentação da minha residência, onde fica o medidor da EDP, até a parede interna da nossa residência, onde vai ficar o quadro de distribuição, por exemplo, eu não vou poder ter uma distância em linha reta maior do que 30 metros. Tá? Isso se for linha reta. Sendo que, se eu tenho uma curva de 90 graus nesse trecho, eu reduzo em 3 metros o comprimento máximo. Ou seja, se eu fizer 2 curvas de 90 graus, por exemplo, o máximo que eu posso ter não é mais, 15 metros, e sim 9 metros. Se for um ambiente interno, né? E se for externo, no caso, seria 26 metros. 24 metros, perdão. Sendo que eu posso ter no máximo 3 curvas. Então, se eu tiver lá um trecho de 30 metros, onde eu tenho que fazer mais do que 3 curvas de 90 graus, perdão, obrigatoriamente eu vou ter que colocar uma caixa de passagem. Mesmo eu tendo que reduzir 3 metros, eu não posso reduzir, por exemplo, 12 metros se eu fizer 4 curvas de 90 graus. Tá? Isso daqui, pessoal, é para garantir que você consiga passar os fios no futuro. Tá? Vocês vão perceber que com 2 curvas de 90 graus, já fica difícil passar a sonda. Se você fizer mais do que 3 curvas, aí é quase impossível, dependendo da distância, você conseguir passar a sua sonda, e às vezes quando passa, na hora de você puxar a sonda com os fios acabam se soltando da sonda durante a passagem, tá? Né, para todos esses casos, a gente não pode ter nunca uma curva maior do que 90 graus. Perguntas? Aqui tem só um exemplo, né? Uma figurinha para ajudar a lembrar. Então, quando eu falo 15 metros, é isso daqui, ó. Entre 2 caixas consecutivas, o máximo que eu posso ter é 15 metros, se for interno, ou 30 metros, se for externo, né? Sendo que cada curva que eu coloco, né, se eu tivesse, por exemplo, uma curva de 90 graus para a caixa ficar aqui embaixo, né, eu teria aqui uma distância máxima de 12 metros, por exemplo, para o ambiente interno, né? Aí, caso essa distância ela seja ultrapassada, né, se eu tiver, por exemplo, professor, mas eu tenho que ligar 2 pontos internos que estão a 25 metros. Não tem problema. O que você vai ter que fazer é colocar a caixa de passagem intermediária, porque a caixa de passagem te permite, depois, no futuro, com que você passe cabos até aquela caixa, puxe todos os cabos, depois passe a sonda no próximo trecho, e aí puxa aqueles cabos que você colocou ali pelo próximo trecho. Ou seja, essas caixas elas vão ajudar na passagem de fios, tá? E aí essas caixas você deve prestar muita atenção na hora de especificar o modelo da caixa, porque se for um ambiente externo, por exemplo, você tem que pensar numa caixa para ambiente externo. Se for ficar no piso, na parede, vai pegar chuva, se não vai pegar chuva, né? Então a gente tem que se atentar a esses detalhes também. Posso continuar, pessoal? Bom, um outro detalhe, galera, é a profundidade mínima para eletrodutos enterrados. Né? Então, em algumas situações,
por exemplo, o que é comum quando a gente vai do quadro de medição para dentro da residência, ao invés de a gente dar a volta na casa, né, no muro da casa com o eletroduto, o que a gente faz é passar um eletroduto enterrado, né, que sai lá da parede, na frente da residência, passa pelo solo e vai até o quadro de distribuição interno à residência, tá? E aí, para fazer essa instalação, a gente tem que se atentar a algumas situações, né? Primeira delas, é, instalações internas com terreno normal e onde não tem trânsito de veículos, que é o mais comum nas nossas residências. Tá? Nessa situação, a gente tem que passar o eletroduto a, no mínimo, 70 centímetros do topo do solo. Ou seja, você tem que cavar uma valeta de, no mínimo, 70 centímetros. Bom, depois quem tem curiosidade aí, pode dar uma medida com a trena, né? Mas 70 centímetros é mais ou menos a altura da sua mesa. Ou seja, não é uma passagem rasinha, não, tá? É até, de certa forma, bem profundo, né? E aí eu peço que se atentem bastante, porque é pouquíssimo provável que você passe por um pedreiro. Estou falando de pedreiro, não é porque em obras é, residenciais assim, às vezes não tem empresa muito grande, né, que faz, mas é pouco provável que ele vai cavar essa profundidade, né, sendo que quando se a gente tem vias, né, travessia de vias, né, ou locais onde passa veículo, a gente tem que ter no mínimo 100 centímetros, de forma geral, né, e você tem que manter, inclusive, esses 100 centímetros de profundidade a pelo menos 50 centímetros depois que passa a via, né, ou seja, eu posso vir a 70 centímetros, aí eu aumento a profundidade 50 centímetros antes da minha pista, né, passo por baixo da pista a 1 metro, né, que são 100 centímetros, depois da pista, prorrogo por mais 50 centímetros essa profundidade, aí posso elevar novamente a 70 centímetros. Prestando atenção que se você muda de profundidade, de 70 para 100, por exemplo, isso é uma curva, né? Então, você tem que ver também como é que você vai fazer essa alteração, porque se você colocar curvas de 90 graus, por exemplo, uma para descer de 70 para 1 metro, depois uma curva para prosseguir por um metro, perdão, depois mais uma curva para subir para 70 e outra curva para manter em 70, isso são 4 curvas, ou seja, não pode ser feito dessa forma. Sendo que nesses trechos onde tem a travessia de veículos também, a gente pode fazer até a utilização de profundidades menores do que 100 centímetros, desde que a gente tenha um solo rochoso ou que a gente faça o chamado uso de envelope de concreto, tá? Ou eletrodutos de ferro galvanizado. Quando a gente faz o envelope de concreto, que basicamente é cavar, passar o eletroduto e concretar no entorno do eletroduto, você está dando uma resistência mecânica maior, e aí por esse motivo você pode utilizar uma profundidade menor. Ou seja, essa profundidade que a norma pede para a gente atender, ela está ali para garantir com que um peso em cima do solo não trinque o seu eletroduto lá embaixo, né? Porque a trinca no eletroduto vai ocasionar, por exemplo, a passagem de água, e a passagem de água dentro do eletroduto vai fazer com que tenha uma degradação do isolante do seu condutor, vai ter uma fuga desse condutor, vai ter um gasto de energia, né, devido a fuga do condutor, ou seja, vai danificar a sua instalação elétrica. O diâmetro mínimo das tubulações, elas devem ser de meia polegada, né, então a gente não vai utilizar para instalação elétrica bitolas de condutores menores do que meia polegada, sempre de meia polegada para cima. E quando tratasse de tubulação de distribuição, né, ou seja, aquela que liga pontos de luz no teto ou paredes, interruptores tomadas, o diâmetro máximo deve ser de 1 polegada. Ou seja, quando eu vou do medidor para o quadro de distribuição, eu posso utilizar mais do que 1 polegada. Agora, dentro da nossa instalação, quando é para ligar uma tomada, uma lâmpada, ou o quadro, a própria tomada, aí eu não posso ter uma bitola maior do que 1 polegada, porque essas caixinhas que a gente utiliza, tanto a 4x2, né, são 2 polegadas por 4 polegadas, ou a 4x4, que são 4 polegadas por 4 polegadas, elas não admitem, nesses furinhos dela, bitolas diâmetros maiores do que 1 polegada. Pode ver que ela vem com alguns furos pré-marcados, né, para facilitar a instalação, e aí você vê que o máximo que ela admite aqui esse maior, ele mede 1 polegada.
Então não faz sentido a gente colocar um eletroduto que não vai encaixar na caixa de passagem. Em lajes, a gente tem que evitar, no máximo, o cruzamento de tubulações, né, que é passar uma tubulação em cima da outra, né, isso porque quando a gente faz essa deflexão, né, curva, a gente tem a dificuldade de passagem, né, que pode ocasionar a dificuldade de passagem da sonda, e também, quando a gente tem esse cruzamento, às vezes o aquecimento de um eletroduto pode ajudar a atrapalhar no resfriamento de outro e vice-versa, né, então isso não é uma coisa boa. E nas caixas octogonais, que são essas caixas que a gente coloca no teto para fazer instalação de lâmpadas, a gente deve prever um máximo de 5 tubulações nesse circuito. Mesmo ele admitindo mais do que 5, né, são 8 lados, ele admite até 8 tubulações, a gente deve se atentar a colocar no máximo 5, porque isso vai evitar uma dificuldade na montagem da caixa. Porque se você coloca aqui 8 tubulações chegando, você vai ter uma quantidade de fios tão grande passando aqui, que você não vai conseguir fazer emenda, você não vai conseguir manobrar os condutores dentro dessa caixa aqui. Né? Então é muito importante que vocês se atentem também, quando estiver fazendo um projeto, a colocar no máximo 5 circuitos, ou, perdão, 5 eletrodutos chegando em cada um desses pontos. E para finalizar a nossa aula de hoje, vou falar aqui um pouquinho sobre os interruptores e tomadas, tá? Existe no mercado uma variedade muito grande de modelos de tomadas e interruptores, tá? E aí, como é que eu faço a escolha, professor, para aquela instalação que eu projetei ou para a pessoa que me contratou, qual modelo ela deve utilizar? Tá? O primeiro deles, né, é o custo. Mudando o acabamento, né, que é um dos critérios de escolha também, ou seja, as tomadas mais bonitas, aquelas que são espelhadas, que não riscam, que brilham no escuro, coisas desse tipo, encarece muito esse tipo de equipamento. Né? E aí, se a pessoa ela te solicita, né, um orçamento um pouco mais enxuto, isso vai atrapalhar também, vai influenciar na escolha do modelo que você deve utilizar. Os recursos desejados, ou seja, se você quer ter interruptor e tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, 2 interruptores e uma tomada, né? E a possibilidade de ampliação. Né? Por exemplo, esse modelo que eu coloquei aqui na direita, ele já vem com esses 2 furos, né, esses 2 rasgos aqui, para instalar ou 2 tomadas, ou 2 interruptores, ou uma tomada e um interruptor, por exemplo. Você não consegue nesse modelo aqui, no futuro eu quero colocar 3 tomadas, né? Você vai ter que trocar esse chamado espelho, né, que é essa parte que faz o acabamento externo, porque ele não possibilita você adicionar uma tomada. Nesse tipo de tomada aqui, é o que a gente chama de módulos, né? A gente vai adicionando módulos, tá? De maneira que eu posso colocar aqui, né, um módulo cego, né, que é um módulo que não tem interruptor, por exemplo. Ou eu posso pegar um ponto onde tinha só um interruptor e adicionar mais um interruptor, ou adicionar mais uma tomada, ou 2 tomadas, e assim por diante, né? Então, se você quer ter uma possibilidade futura de alteração daquele ponto, né, esse tipo de tomada, ou esse modelo, ele é mais interessante. E aí, aqui uma atenção, né, mais por experiência, né, e também por saber, né, do que as pessoas normalmente gostam, né, é que você não deve adotar mais de um modelo de fabricante para uma mesma instalação. Não tem motivo de funcionalidade isso, tá? É só porque fica feio. Quando você entra numa instalação que, sei lá, na cozinha tem um modelo, na área de serviço tem outro, na sala tem outro. É claro, dentro de uma mesma linha, você tem modelos com cores diferentes, que de repente você pode utilizar para se adaptar melhor a um balcão, por exemplo, um granito preto, ou tomadas que são de 10 amperes ou de 20 amperes, assim por diante. Aí já em relação até às tomadas que eu estava comentando, existe uma lei de 26 de julho de 2006, tá? É essa lei, número 11.337, que ela determina que no nosso país, a partir dessa data, existe uma obrigatoriedade das edificações possuírem um sistema de aterramento, e ela torna, então, obrigatória a existência do condutor de proteção nos aparelhos elétricos. Ou seja, utilizar o condutor de proteção nas tomadas
não é algo que seja critério do projetista, do eletricista, é uma obrigação do projetista e do eletricista. Né? Então, muitas instalações mais antigas, anteriores a 2006, elas não têm esse condutor de proteção. Tá? As instalações um pouco mais recentes, então essa lei tem um pouco mais de 14 anos, ela sim, né, todo o projeto deve prever esses condutores de proteção. E aí a gente tem, né, depois dessa lei, a gente teve também uma alteração do padrão brasileiro, né, ou seja, a gente adotava diversos padrões NEMA, a gente comprava equipamentos, né, que vinham, dependendo do local onde ele era produzido, ele vinha com um modelo de tomada diferente. Inclusive, a gente ainda tem muitos desses equipamentos que demorou um tempo, né, até essa lei ela ser seguida por todo mundo, né. E, então, a gente tem ainda diversos equipamentos que têm um padrão de tomada diferente, né. Mas o padrão brasileiro foi baseado na BNT-NBR 14136 e a 6147. Ela foi feita propositalmente para impedir o choque por contato acidental. E quando você encosta lá sem querer e pode tomar um choque, né, acidentalmente por esse contato, tá? Vão existir para tomada dois padrões, né, um para 10 amperes e o outro para 20 amperes. Né? Inclusive, propositalmente, o de 20 amperes ele tem uma bitola, ele é mais grosso, né? Os pinos são mais grossos, o que impede, né, a utilização desse plug de 20 amperes no de 10. Tem gente que tenta usar, inclusive estraga, né, o plug de 10 amperes, exatamente por ele ser de bitola diferente. E não é só a bitola diferente, ele é diferente porque ele permite uma passagem maior de corrente. Então, aqueles adaptadores que a gente usa, né, que entra um plug de 20 amperes do outro lado e sai o de 10, aquilo é extremamente errado, é um local onde pode pegar fogo. Inclusive, se você encostar a mão, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Nesse adaptador, vocês vão ver que ele esquenta bastante, né? Porque ele está fazendo uma redução de tamanho de pino, só que aquele pino daquele aparelho era para ser de 20 amperes, não de 10. E o que é legal desse padrão brasileiro, apesar de muita gente ter reclamado por ter criado um padrão diferente, ele foi, de certa forma, criado pensando em segurança, né? Então, tem duas coisas que são bem legais nele, né? O primeiro é que o pino terra, ele vai ser sempre o primeiro a ser conectado e o último a ser desconectado. Eu vou mostrar como é que ele é internamente para vocês entenderem isso. E que devido ao rebaixo, né, como ela é um pouquinho para dentro, os contatos que vão ser energizados, eles ficam inacessíveis aos dedos, ou seja, não tem como você plugar a tomada e conseguir encostar nos pinos da tomada, mesmo ela não estando completamente conectada no seu local. E eu botei a fotinha aqui, e o que eu estou falando é isso daqui. Ó. Se a gente fosse abrir esses plugs, né, para entender o funcionamento interno, ele é dessa forma dentro, ele não está perfeitamente alinhado. O pino terra, ele é um pouquinho para frente, de maneira que quando a gente encaixa o nosso plug na tomada, o primeiro pino que encosta é o terra. Né? Só depois vai encostar a fase neutra ou fase, dependendo da instalação. E quando você vai retirar o plug, primeiro sai em fase e neutro ou fase, e por último vai sair o terra. Né? Então isso dá uma segurança maior, isso garante que a sua instalação, o seu equipamento elétrico, ele já vai estar aterrado antes de você alimentar, né? E que ele vai continuar aterrado até você tirar a alimentação elétrica dele. Né? E um outro detalhe é que a gente tem essa distância, né, entre os conectores internos e o rebaixo, onde entram os pinos, né? E mais do que isso, quando os pinos efetivamente encostam nos conectores, eles já estão completamente dentro do rebaixo, né? Não tem como você inserir o seu dedo aqui para tomar um choque, né? Coisa que era possível nas tomadas antigas. Se você deixasse a tomada um pouquinho para fora, né, como essa distância aqui era pequena e não havia esse rebaixo, né, era possível você deixar a tomada e, sem querer, né, uma criança, por exemplo, né, puxar um pouquinho esse plug, encostar a mão e vir a tomar um choque. Tá? Então, esse padrão brasileiro é legal por ter pensado nesses critérios de segurança. Pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Bom, pessoal, então obrigado por vocês terem participado. Tá? Lembrando que vai ter uma lista de exercícios para vocês acessarem, né, que vai valer como nosso sábado letivo.
E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, utilizem lá o fórum da nossa disciplina ou também a nossa aula da próxima semana para tirar dúvida. Obrigado, Lais, obrigado a todo mundo por ter participado, ter ficado até aqui na nossa aula. E até a nossa próxima aula na segunda-feira que vem. Um abraço para vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchauzinho. Abraço. Tchau.